Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor. Idolatria e o mal. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, amém? Liderança fracassada foi o que nós vimos e agora idolatria e o mal, de acordo com Deus, amém? Na Bíblia. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Te agradecemos imensamente, não só pelo dia, mas pelo pão de cada dia também. Que o Senhor tenha abençoado a cada irmão e a cada irmã, onde estiver, Senhor. Senhor nosso Deus, derrama o Espírito Santo sobre nós, para nós compreender as tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Vamos lá. Idolatria e o mal. Queridos, a história vai se repetir. Viu? A história se repete. Hoje temos ainda líderes que são tão fracos, tá? E se unem às festas, né? Celebrando o ecumenismo, indo para Roma. Êxodo 36, Êxodo 32, capítulo 32 de Êxodo, o versículo 6, está escrito assim, ó. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Após Arão ter feito o bezerro de ouro, né? Lá no deserto, eles foram celebrar, fazer festas. Meus irmãos, o bezerro ali de ouro se assemelhava ali ao deus touro egípcio, chamado de Apsa, e a deusa vaca, Hathor, deus vaca, tá? Essa foi a transgressão, né? Ou seja, o primeiro fragante, e também o segundo, né? Mandamento da lei de Deus, de Êxodo, né? Capítulo 3, capítulo 20, versículo 3 a 6, né? Foi o primeiro e o segundo do mandamento da lei de Deus. Tal violação não poderia ficar impune, sabia? Deus não ia deixar assim, não. Pois rompia um relacionamento dos israelitas com o Senhor vivo. Ali estava adorando uma imagem criada por eles mesmos. Eles, em vez de eles adorar ali o Criador, né? Eles estavam adorando a sua própria criação. Como pode, né? Que não podia ver, não podia ouvir, cheirar, nem falar, nem proteger, ou amar, e nem liderar nada. Era o que ele estava adorando. A ordem da criação foi invertida ali, quando aconteceu isso aí. Em vez de reconhecer que tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, eles fizeram um Deus, nem sequer era a sua própria imagem. Mas a de um animal. Eles fizeram de um animal. Eles se igualavam aos animais. Com isso, eles pecaram, né, gravemente contra o Senhor. Quantas pessoas não adoram imagens aí, né? Não fala, não come, não anda, não bebe,
não cheira, não ama, não vai a lugar nenhum se as pessoas mesmo não levar. Feita pelo próprio homem, adorando aquilo que ele mesmo criou. Sendo que Deus abomina isso. Você, em vez de adorar o Criador, como é que pode? Agora, de que maneira a apostasia do bezerro de ouro reflete o que está escrito em Romanos capítulo 1? Paulo falando ali. Vamos ver lá. Romanos, né? Não custa nada, né? Romanos capítulo 1, versículo 22. Romanos 1, versículo 22 ao 27. Fala assim, ó. Inculcando-se por sábios, olha o que está falando Paulo, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus o entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para que desonrem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Versículo 26. Por causa disso, olha o que Paulo está falando que Deus fez. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhante a homens, também deixando o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Uau! Será que Paulo estava falando por si só? Queridos, como a humanidade está desonrando seu corpo entre si, né? No verso 25 aí já explicou para nós. Verso 26. Deus criou homens e mulheres para ter atração um para com o outro. Homens e mulheres. Mas existe atração para com o mesmo sexo. Homens com homens e mulheres com mulheres. Isso é o contrário à natureza. É isso que Paulo está falando aqui, que é o contrário à natureza divina que Deus criou. A história se repete. A história se repete. O que você está vendo hoje? No tempo do fim. Pastores casando um homem com homem. Padres casando mulheres com mulheres. E assim vai. O verso 27 mostra mais claro ainda. Agora, será que Deus não estava falando pela boca do apóstolo Paulo? Será? O que você acha? Tudo o que aconteceria no tempo do fim agora, o que você acha? Será que não era Deus, não? Que estava falando pela boca de Paulo? Deus usa você, meu irmão, para falar a verdade. Doa o que doer. Nem que você morra. Falar de Cristo é alegria, meu irmão, para mim. E morrer nele, para mim, eu estou no lucro. Hoje estamos vivendo nesses dias, sabia?
onde o sodomismo prevaleceu, homem, né, com homem, sexualismo, né? Queridos, a idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade, tá? Rompendo a conexão com o nosso próprio Deus. Agora, seja o fragante, tá? E aberto ou oculto no coração, ele rompe nosso relacionamento com Deus, viu? Seja escondido ou seja aberto. Ele rompe o nosso relacionamento com Deus. Que só piora, viu? A verdade é essa. Só piora. Vai piorando com o tempo. Entendeu? Não é de admirar, meu irmão, o que aconteceu no dia seguinte, depois que eles fizeram bezerro de ouro, tá? De oferecer sacrifício aos ídolos, né? Ao bezerro de ouro, e eles começaram a se divertir, realizando uma história que eu li num livro de Ellen Goldwhite. Ela descreveu ali como uma imitação das festas da idolatria da época do Egito, o que eles estavam fazendo ali. Isso está no livro, né, Patriarcas e Profetas, livro de Ellen Goldwhite, tá? Página 325. Se você não tem, procure, vai na internet, já tem. Patriarcas e Profetas, página 325. Ela descreve ali aquelas festas que no Egito tinha, era que aquele povo estava fazendo para aquele bezerro de ouro. Esqueceram Deus. Como que é o ser humano hoje? Faz as coisas e esquece tudo rapidinho, né? Meus irmãos, isto que estamos estudando aqui, essa semana, é uma advertência para você e para mim, viu? No tempo do fim. Porque a história está se repetindo, viu? Como você age? Como você age com o líder da igreja que você frequenta? Como que você age, né? Com o líder da igreja? Você é um Arão? Ou você é um Moisés, o líder das igrejas aí? O que você é? Como que você age como um líder da igreja? Quem representa a sua liderança? Outra pergunta que está no ar. Quem é que representa aí sua liderança? É Arão ou Moisés? Que o Espírito Santo faça de você, meu irmão e minha querida irmã, fiel e firme nos princípios de Deus, Criador dos céus e da terra, mesmo que custe a nossa vida. Vamos permanecer fiéis, viu? Não importa se ele é pastor, não importa se ele é padre, não importa se sou eu que estou falando para vocês daqui. Tem que seguir o que Deus falou, meu querido irmão e minha querida irmã. Se é que você quer ter a vida eterna, que você não é obrigado. Assim como a bússola é fiel ao polo, assim nós temos que ser com o nosso Deus. Lembre-se, você não é obrigado. Ele falou, quem quiser beber da água da vida, venha. Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17. Quem quiser. A porta está aberta. Você quer? E eu quero. É por isso que eu estou alertando o mundo. Compartilha aí. Se inscreve no canal. Dá um joinha aí. Para que o estudo avance e chegue em muitas pessoas. Próximo estudo. Corrompidos pela idolatria. Agora vamos ver eles incorrompidos pela idolatria. Vamos ver o povo de hoje também. Porque a história se repete. Tá bom? Corrompidos
pela idolatria. É o estudo de amanhã. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Que o amor de Jesus seja derramado sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa a religião. O que importa é seguir o nosso Senhor. É fazer o que Ele manda. Porque falar de Deus todo mundo fala. Quero ver fazer o que Ele manda. É isso que importa. Compartilha aí, dá um like, dá um joia. Vamos junto. Em nome de Jesus Cristo. Caminhando para o tempo do fim. Estamos aguardando Jesus chegar. Logo, logo Ele está aí. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus que deu o seu Filho de presente para nós. Bendito seja Jesus que liberou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Tamo junto. Joinha, dá um joia e vamos lá. Vamos batalhar. Vamos vencer o mal. Mas com Jesus na frente. Porque por nós mesmos nós não temos condições. Somos pecadores e falhos. Todo dia. Viu? Fica na paz do Senhor. Até amanhã.